Opa, galera, beleza? Hoje seria para ser o vídeo do R34, mas a gente veio refazer a gravação sobre o Silvia S15 pela falta de informação que teve ali, tipo, que o povo veio me cobrar, um conteúdo mais rico sobre peças, o que foi feito no carro. Então, semana que vem, né, hoje seria para ser o vídeo do R34, mas vai ser para semana que vem, vai ser em 3 vídeos que a gente vai aumentar um vídeo, né, na semana, vai sair vídeo segunda, quarta e sexta, daí a partir de semana que vem, para poder ter um conteúdo mais completo sobre os carros. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas e todos os próximos vídeos eu vou tentar colocar respostas de perguntas que o povo acaba deixando nas redes sociais ou até mesmo mensagens do YouTube. Deixa eu pegar aqui. Quem deixou essa primeira pergunta foi Matheus Trindade. Acho que o mais da hora é que você se reergueu apesar de fazer apenas 6 anos. Você não ficou só nessa perda. Você continuou a vida mesmo tendo aborrecimentos como a pena. Parabéns, irmão. Você é foda, virei inscrito. Não foi fácil o que eu passei, né, esses 6, 7 anos. Ainda mais ouvindo história de pessoas que aconteceu já, de pessoa do meu lado vir falar que o carro era deles. Eu até no momento achei que era uma zoeira, que a pessoa queria assuntar para poder entrar numa conversa comigo, mas chegou no ponto que realmente eu fui dando corda e a pessoa tava ali falando como se o carro fosse dela. Então para mim aguentar até hoje, ter pago a minha pena, esperar sair a condenação, né, tipo, poder conversar com o advogado se eu poderia expor algum dia tudo que aconteceu na minha vida, levou todo esse tempo e eu tive que aguentar todo esse tempo calado. Então não foi fácil. Esse outro foi Zeto MTRS. Motor Garage TV. Muito interessante saber da sua história e a dos carros, irmão. Até então todo mundo achava que os carros eram todos do Ian que comprou o GTR. Cara, o Ian filma com o pai dele, né? Não tô aqui pra denegrir a imagem dele, mas se fosse do Ian as coisas, teria sido ele que teria respondido o processo. Assim, toda a história que o povo conta no YouTube sobre esses carros, tem muita coisa que é basicamente mentira, o que está em processo, o que está nos autos, no Jus Brasil. Se vocês colocar o meu nome, o nome do pai do Ian lá, vocês vão saber o que rolou, não verdadeiramente o que aconteceu. Então, assim, momento algum foi citado o Ian em processo algum, momento algum o Ian falou que respondeu a algum processo. Então, ele não fez parte disso, ele não tem nada a ver com isso. Tipo, ele tá só se gabando em cima de algo que não é dele. O outro foi do Johnny 038. Acho injusto a maioria das leis do Brasil. Cara, as leis são essas e a gente tem que respeitar, né? Eu vacilei, eu errei, como muita gente erra, vacila, mas desde que as pessoas estejam dispostas a mudar, não acontece novamente esse tipo de coisa. Então jamais espero errar novamente com qualquer outro tipo de coisa para que eu tenha que pagar qualquer tipo de pena ou qualquer lei do retorno, né? Que tudo que a gente faz, a gente paga de qualquer forma, né? Vitor Takashi Hayoka. Como foi a prisão dos carros? Se eles foram vendidos para pessoas diferentes, como a polícia prendeu todos os carros? Como a prisão aconteceu após que eu tive o GTR 34, então eu não posso estar contando hoje nesse vídeo do Silvia, que é um complemento do Silvia, e provavelmente agora sabendo dessas dúvidas, que o povo tem muita dúvida com relação a isso, possivelmente eu vou estar contando essa dúvida no vídeo do GTR 34. Matheus 66. Caramba, mano, só história boa. Esse Silvia tava lindo cinza com as rodas do R34. Muita gente veio falar que curtiu o roxo, mas muita gente veio falar que eu não deveria ter pintado de roxo. E de certa forma eu tive que pintar porque era uma cor bem complicada, igual eu falei no primeiro vídeo do Silvia, que tinha prismatic, que é um pó que o povo coloca no verniz, que tem um efeito holográfico e depois fica bem ruim para poder dar retoque.
Então eu acabei mudando totalmente a cor por questão disso. Mas eu também me arrependi. A minha esposa também falou que estava muito lindo cinza, que eu fui um vacilão. Lucas Soares. Cara, o canal mais polêmico e o vídeo mais esperado, esse do GTR, vai ser ótimo. A galera especulando, achando que o Renato pagou mais de 2 milhões no GTR. E o cara tá aqui para contar a história e a verdade de onde veio o carro e tudo mais. O valor que foi pago, eu sei aproximado mais ou menos quanto que ele pagou. O canal tá bem polêmico mesmo. O povo vem fazer muita pergunta sobre o GTR, mas eu não posso ficar dando spoiler, até porque, eu tenho todo o tempo que eu tenho que parar para poder fazer gravação, toda semana tenho que escrever o roteiro, né? E então, semana que vem vai sair os 3 vídeos contando basicamente toda a história do GTR, porque eu vi que vocês estão querendo um conteúdo mais rico, com detalhes, então a gente vai ter que fazer um vídeo bem prolongado e tal. Enquanto eu iria contar a história em 15 minutos, provavelmente vai sair um vídeo aí de 15 a 20 minutos cada vídeo na semana que vem. Juninho 22. Mano, você fez uma gambiarra doida lá no carro do Renato Garcia. A caixa de direção só está um ferrinho. Não fui eu que fiz a conversão de direção. Tem as oficinas específicas qualificadas, que não são, né? No Paraguai, que fazem esse tipo de trabalho, conversão, porque todos os carros que são táxi no Paraguai a maioria são carros japoneses. Então é feita a conversão no Paraguai ou no Chile. Quando eu vi aquilo, que me mandaram um print da caixa de direção com um pingo de solda, eu falei, cara, eu dei 280 nesse carro na cidade. E fiquei imaginando, se quebra esse ponto de solda, o que acontece comigo e com a minha vida, né? Jogando e se divertindo. Faz mais vídeos mostrando o seu trampo. Após acabar toda essa história dos carros, o RX-7, vou contar uma parte da história depois que foi apreendido os carros, o que aconteceu com a minha vida financeira, os outros JDMs que eu vim a ter, né? Eu vou contar a história, provavelmente vai dar uns 2 a 3 vídeos também, bem rico em detalhes, os carros que eu vim ter, o que eu fiz nos carros, e alguns carros eu tenho até hoje. Daí eu vou começar a contar a história, vou começar a filmar a transformação, modelando o carro, montando para-choque, montando kit, montando todo tipo de trabalho que eu for fazer nos carros, plotagem, adesivagem, pintura, eu vou estar mostrando essa transformação para vocês, como se fosse uma novela. Léo da 135, eu estou muito confuso no canal do Ian, ele diz, meus carros JDM presos, realmente eram dele ou o real dono sempre foi você? É só você ler no processo, né, não cita o nome dele em processo algum. Digita o nome dele no Jus Brasil, Volvo N10, porque o cara que vendeu ele para o Renato Garcia falou que foi ele que trouxe do Paraguai, agora vem você e fala que foi você que trouxe, agora fiquei sem entender nada. Então, aí tem uma divergência onde ele assume um crime que eu cometi, né? Porque, segundo a história que ele conta, ele não trouxe esse carro do Paraguai, ele adquiriu esse carro em leilão. Então já tem uma divergência na própria história que ele conta. Mesma pessoa que mandou, né? Volvo N10, realizando sonhos. E por que você era dono dele e não conseguiu tirar? Depois que eu perdi esses carros, eu assumi o meu erro de ter contrabandeado, de ter colocado a placa no R34 e de ter feito a adulteração de chassi. Não foi eu que fiz, mas foi feito, eu estava ciente do que estava sendo feito no carro. Eu sabia que eu ia ter consequências que poderia ser até a prisão, o qual eu acabei pagando por isso. Então eu não queria complicar mais a minha situação, eu não queria fazer mais nada errado na minha vida, para que eu tivesse que colher isso algum dia. Porque foi muito gostoso o tempo que eu consegui andar com os carros, 1 ano com um, 3 meses com o outro. Mas quando eu perdi tudo financeiramente e estava com o risco de ser preso, não foi gostoso aquela vida de ficar esperando o oficial de justiça aparecer em casa amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um mês, ou ir lá responder processo na Polícia Federal, e aí acaba, não acaba, encerra, não encerra, e aí chegou a minha sentença, que foi 8 anos, e depois, do nada, chegou um mandado de prisão para mim, né, o qual eu vou contar após a história do GTR 34. Então, respondendo resumido a mesma pergunta, né, eu não quis fazer nada errado para me comprometer mais ainda para poder remover esse carro, tirar esse carro do pátio da Polícia Federal ou da Receita Federal, né? Então eu deixei quieto isso daí, aí apareceu pessoas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para poder ter esses carros. Acabou as perguntas aqui, eu vou estar falando sobre agora o Silvia, né?
um pouco mais de detalhes. Assim que eu peguei o Silvia, eu contei no outro vídeo, eu decidi arrumar os para-choques, né? O carro pegava muito à frente com aquele para-choque que tava e não era o mesmo kit, né? Eu pesquisei para poder tentar achar o para-choque traseiro, mas não achei. Aí tem uma pessoa que faz os body kit de Silvia, de Sky, de alguns carros que fazem bastante para drift, e eu acabei adquirindo com ele, porém não deu tempo de chegar esse kit para mim. O carro já tinha sido preso. Decidi pintar o carro, né, para poder pintar o para-choque traseiro, mudar de cor, né, tirar aqueles prismatic, que tinha alguns riscos, alguns detalhes de marcas de estilete por causa de adesivos que tinha nesse carro. Mas o carro era muito bom, o carro era muito íntegro, né? A única coisa que eu fiz foi remover o Santo Antônio, porque a minha ideia era montar esse carro para a rua. Então, até então eu não estava tendo problema algum em andar com carros com placa do Paraguai aqui em Londrina, aqui no Brasil, como muita gente fez. Então eu decidi tentar arrumar uma interna para poder montar a parte traseira, a parte plástica, a parte de trás. Eu tinha removido Santo Antônio. Eu tinha adquirido um par de banco Bride, igual esse que eu tô sentado hoje, só que esse é de carbono, que é muito mais top que aquele da época. Coloquei no carro, ficou perfeito para poder sentar ali e tal, para poder brincar com o carro de vez em quando. Brincava com ele de vez em quando. Coloquei ele no autódromo uma vez para brincar, mas com total cautela, né? Porque é um carro que não era para aquilo. As alterações que eu fiz nele foi pintura de peças, né, regulagem de coilover, estava tentando montar ar-condicionado, que é um carro que eu ia usar pro dia a dia. Consegui na época, né, um piloto de drift tinha comprado um S15, eu conversei com ele para poder comprar os bancos traseiros, toda a forração e tal, mas acabei perdendo contato. Quando eu consegui falar com ele novamente, ele tinha jogado tudo no lixo. Então eu fiquei muito triste com isso, porque a minha ideia era montar todo o Silvia, tudo original para andar na rua. Era um carro muito gostoso, era um carro muito íntegro, um carro, né? Vamos por uma nota de 1 a 10, na época uma nota 9, né? Não era 10 por causa das peças que faltava para montar. Paralamas, capu e para-choques de fibra, né? O paralama e capu muito bem feito em fibra, muito leve, muito bem acabado, curva, né? Eu que via trabalhar recente com fibra, eu vi como que era, eu lembro como que era o acabamento. Eu espero poder, possivelmente, vou estar fazendo uma filmagem do Silvia, né? Que eu vou levar o para-choque pro dono novo. O dono autorizou falar quem ele é. O dono novo desse Silvia é o Felipe Fatos, né? Conhecido como Felipe Fatos, Instagram dele. Ele é dono daquele canal no YouTube e no Instagram Fatos Desconhecido, né? O cara tem 20 milhões de seguidor no YouTube, tem acho que quase 9 milhões de seguidor no Instagram, né? O canal dele é top demais. Ele não aparece nos vídeos, não aparece porque isso é a empresa dele. Ele tem os outros carros que ele curte muito, JDM. Passamos alguns dias trocando uma ideia, a gente criou uma amizade aí. Provavelmente a gente vai almoçar junto quando ele vier buscar esses carros. Eu vou estar filmando o carro, possivelmente colocando trechos em outros vídeos, né? Talvez o GTR 34, se der tempo, ou nos próximos vídeos a seguir, ou talvez até no Instagram. Então, para quem não me segue, segue ele no Instagram ali, me mandem pergunta, mandem mensagem ali, quem eu puder responder, quando puder responder, eu vou responder vocês, né? Terminando a história do Silvia, bacana que assim, é um carro que não me deu problema nenhum, eu só usei ele, né? Ele estava com o motor um pouco fraco, fumava um pouquinho, e no final, quando eu deixei de usar um mês antes da apreensão, ele estava com a embreagem fraca, ele começou a patinar um pouco de embreagem, até foi a vez que eu levei ele para o autódromo, não consegui brincar muito lá e tal, porque ele estava com a embreagem bem ruim já. Então a ideia minha era encostar ele para fazer o motor, trocar a embreagem, montar o body kit quando chegasse, né? Que só foi chegar uns 5, 6 meses depois da apreensão. A parte mais divertida desse filme e do R34 foi o Velozes e Furiosos, o 7, que eu acabei indo com o carro, né? Na época, foi uma época massa, bem antes da pandemia, né? Faz uns 7, 8 anos atrás. E a gente acabou comprando, acho que 30 convites da pré-estreia do Velozes e Furiosos e pegamos basicamente 2 fileiras inteiras, né? Só para amigos conhecidos ali que quis ir, que marcou de ir junto. Então eu fui lá, comprei esses 30 ingressos e tal, vim recebendo de cada um, e quando a gente fechou ali, fechamos basicamente uma fileira inteira de estacionamento do shopping ali e tal, para colocar os nossos carros, né? Tipo, eu com os JDM ali, o Silvia, o S15, o GTR 34, os amigos com caminhonete, F100, carro antigo, carro turbo. Então foi bem bacana ali e tal, o rolê, né? Foi bem divertido. No final, quando a gente acabou o filme, a gente tava indo embora, o povo foi lá olhar o carro, não acreditava como que tinha um GTR 34 e um Silvia S15
em Londrina, na pré-estreia do Velozes e Furiosos, né? O povo parou pra tirar foto, foi bem bacana e tal. Apesar de eu não gostar de tirar foto, né? Eu tenho poucas fotos que mostram que eu sou o dono, mas eu tenho muitas fotos que mostram eu montando o carro, eu lixando o carro, eu polindo o carro, que eu não gosto de me aparecer com o que eu tenho, né? E sim com o que eu faço, né? Que é esse amor que eu tenho pelos carros e tal, igual eu tenho muitos carros hoje. E agora, possivelmente, eu venha aparecer, né? Montando esses carros, que é até um incentivo para eu poder acabar esses carros e tal. Venho agradecer todo mundo que está me seguindo, todo mundo que tem mandado mensagem de apoio, né? Tem sido muito bom para mim passar esses 7 anos. Eu não sei como que eu consegui realmente passar por tudo isso sem entrar em depressão, não pelo valor que eu perdi, mas quando eu perdi, esses carros foram apreendidos. Eu passei basicamente 2 semanas inteiras sonhando todas as noites com o carro e graças a Deus, depois de um tempo, parei de sonhar totalmente, né? Porque ainda, de vez em quando eu sonhava que eu tava com o carro, sonhava que eu tava viajando, sonhava que eu tava andando com o carro. Então foi muito difícil pra mim. Muita gente fala assim, nossa, como que você conseguiu? Eu não sei. Eu creio que foi Deus que me ajudou a passar por tudo isso daí mesmo, porque não tem uma explicação. Tem pessoas que perdem muito menos e não conseguem passar, né, pelo que eu passei. E então eu venho encerrar esse vídeo, né? Assistam o próximo vídeo, que vai ser provavelmente 3 a 4 episódios, que vai estar falando do R34 com bastante detalhes, com bastante riqueza de detalhes e também com bastante fotos, que eu já separei bastante fotos para poder ter bastante imagens para você estar vendo, né? Então, fechou? Agradeço a todo mundo que me segue, continue mandando mensagem, me siga no Instagram, também tem o TikTok, tem o Kawaii e até o próximo vídeo.